Copa Sul-Americana. Quem vai ter vida difícil é a equipe do Corinthians, que vai encarar o Estudiantes, venceu por 2-1, né? Mas vai ter ali o histórico do confronto não é dos melhores para o Corinthians. Primeira vez que os times se enfrentam na história, né? Confronto da terça-feira com a vitória por 1-0, aliás, 2-1 não, 2-1 São Paulo, 1-0 para o Corinthians, gol do Gil marcado ali, 2-1, já estou me atrapalhando tudo aqui. O Corinthians, 27 jogos contra argentinos em mata-mata, são 5 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, 29 gols marcados, 39 gols sofridos, só que tem um porém, tá? O Corinthians se classificou 6 vezes, teve ali um título, né? Em mata-mata, levou a melhor em 6 oportunidades e tem 7 eliminações, pode empatar tudo isso aqui. Já eliminou o News Old Boys, diminuiu a diferença e agora tem a chance de empatar esse confronto. Corinthians decidindo fora de casa contra argentinos, 7 jogos, nenhuma vitória. 5 empates, foi suficiente em várias situações, inclusive contra o News, contra o Boca Juniors, né? 2 derrotas, 4 classificações e 3 eliminações. Então, decidir lá na Argentina não é tão ruim assim, né, o Faraó? As coisas passam, e nas últimas vezes que confrontou, tem dado certo. Nos últimos 3 confrontos, acabou levando a melhor. 2023 contra o News, 2022 na Libertadores contra o Boca, disputa de pênaltis que acabou levando a melhor, em 2019 contra o Racing na primeira fase da Copa Sul-Americana. Então, não é tão ruim assim não, né? Cara, não é tão ruim porque o empate agora ajuda, né? Se o Corinthians estivesse precisando da vitória, Isso. era péssimo, né? Porque não tem nenhuma vitória até agora, tem que ser a primeira. Mas como tem muito empate, mas um empatezinho resolve, é aquilo. Mas é aquilo, assim como o gol do Lucas deixou com cara de classificação do São Paulo, aquele gol perdido pelo Mosquito deu uma carinha pro Estudiantes também legal, né? Porque era um gol que, assim, claro, o 2-0 ia ser muito melhor pro Corinthians. Mas é um time que tem jogado bem fora de casa. Se você fala do Dorival, né, como tá tendo que trabalhar melhor esse fora de casa, o Corinthians nesses mata-matas tem ido bem fora de casa, Incrivelmente. salvo o São Paulo, né? Salvo o jogo do São Paulo, que foi uma tragédia. Mas o time do Estudante, sinceramente, é muito pior que o do São Paulo, né? Não vai ter aquela. Não tem Lucas, né? Não tem todos os jogadores do São Paulo que fazem a diferença. Eu acho que o Corinthians pode sair daí com empate, mas vai ser sofrido. E eu acho que esse 1-0 também nos pênaltis é uma coisa que o Corinthians também está meio que acostumado, né? Teve aí disputas de pênaltis que acabaram dando certo recentemente. Então, é um time que está cascudo. Eu acredito na classificação do Corinthians, mas vai ser muita emoção. Estatísticas na Sul-Americana, o Corinthians tem 1,2 gols marcados, só 0,4 gols sofrido. Média de 50,6% de posse de bola, 9,8 finalizações, uma média baixa de finalizações, mais 4 finalizações no gol. Média de 3,4 escanteios, também uma média baixa, e 2,2 cartões amarelos. Já tomou 2 cartões vermelhos, que foi naquela confusão lá contra o New Old Boys, que uma galera foi expulsa lá, uns até só foi no Unidunité que foram expulsos, né? Aquele jogo lá maluco. Já o Estudiantes tem média de 2,2 gols marcados, uma média muito boa. Fez essa média também muito bem contra o Goiás, né? Que goleou os 2 jogos. 0,4 gols sofrido por jogo. Média de 56% de posse de bola. É um time que gosta de posse de bola. A gente viu isso, inclusive, na Neoquímica Arena. 15,5 finalizações por partida, 6,5 finalizações no gol. Média de 4,9 escanteios, 2,4 cartões amarelos por partida. E já tomou 3 cartões vermelhos. Então, tá aí uma coisa que a gente pode tentar aproveitar esse cartão vermelho para os Estudiantes. No primeiro jogo, o Estudiantes teve 55% de posse de bola, mesmo jogando na Neoquímica Arena, mas perdeu em finalização. O Corinthians fez 10 finalizações contra 7 do Estudiantes. O Corinthians acertou mais o gol 2 vezes contra uma do Estudiantes, mas teve 3 grandes chances de gol o Corinthians e nenhuma do Estudiantes, né? Acho que o Estudiantes teve mais a bola, mas não conseguiu fazer aquele perigo no Cássio, né? E já o Corinthians teve 2 grandes chances perdidas, como a gente falou aí, a do Mosquito, a mais memorável, né? Então, é um jogo bem aberto, bem mais aberto. Diria que tá até mais aberto que o do São Paulo, concordo com você nesse sentido, viu? Acho que o do São Paulo tá menos aberto do que o do Corinthians, que o São Paulo tem um certo favoritismo tranquilo. O do Corinthians eu acho que tá bem pau a pau. Estudiantes tem chance de ganhar em casa, mas também não vejo Estudiantes abrindo 2-3 no Corinthians. Não vi o time do Estudiantes tão bom assim nesse último jogo. Loucura, mas eu acredito na classificação do Corinthians. Eu acredito na classificação dos Corinthians ainda. E você, Belatini? O Cláudio Fernando tá falando aqui, será que chega com o time completo ou vai vender todo mundo, né? Porque tem essa preocupação no Corinthians também. Janela europeia fechando e os caras estão liquidando aí, resta saber o que vai fazer. É que a informação que chegou
Tem o Ricardo Perrone trouxe no UOL, é que nos bastidores do Corinthians se conversa que o título da Copa Sul-Americana, que é o único possível na gestão do Ilhos, seria muito importante para a eleição da chapa da Sim. situação, né? Por isso que o Corinthians, que não focava tanto assim na Copa Sul-Americana, preferia escapar da zona da bagunça ali no Brasileiro, começou a se preocupar mais com a Copa Sul-Americana agora, com essa possibilidade, né? Pode ir para a semifinal, pode dar certo. Então o Corinthians foca um pouquinho mais no torneio continental pela essa chance do título. Não acho que o Corinthians seja um dos favoritos ainda a conquistar essa taça, mas não é um time ruim. Eu acho que é bagunçado ainda. Eu não gosto muito do trabalho do Vanderlei Luxemburgo, não. Poderia ter aproveitado melhor essa primeira partida contra o Estudiantes, aberto uma vantagem maior, e aí, quem sabe, fica. Eu acho que vai passar com um empate. Acho que o Corinthians consegue arrancar um empatezinho lá na Argentina, mas não vai ser fácil, não. Como você falou, a classificação do São Paulo, para mim, é muito mais certa, muito mais fácil de se cravar do que uma classificação da equipe do Corinthians. E aí a gente vai voltar, claro, semana que vem para falar aí se a gente acertou ou errou. Não tem a tabelinha aqui ainda, mas fica aí a nossa opinião. Eu acho que o São Paulo passa e o Corinthians também. Estamos de acordo, né, Faraó? Estamos de acordo, ambos passam. Mas assim, é o que você falou. Eu falei, não. É o Corinthians. O Botafogo não passa. Eu acho que o Botafogo cai. Mas, cara, é difícil, né? Porque eu não sei se eu fosse São Paulino, o que eu ia preferir, né? Porque Defesa e Justiça vai estar focando totalmente na Sul-Americana e o Botafogo precisa ser um time melhor. É um time que ia estar pensando no brasileiro também, né? O São Paulo primeiro tem que passar também, né? A gente fala, e acho que o Fortaleza de semifinal. E o Fortaleza já passou. Fortaleza já passou, né? Fortaleza já passou. Já passou. América, inclusive, casa, então... se o Corinthians passar, quem será que é favorito na semifinal, né? Fortaleza ou Corinthians, né? É uma dúvida sincera, assim, né? Não é uma piada, nem uma crítica, não, uma cutucada. É uma dúvida sincera. Fortaleza amassou, né, no primeiro jogo. Eu tô com você, acho que o Botafogo talvez não passa, né? Empatou em casa, né? Não vai estar... Se eu for pro Botafogo, já vou com o time reserva nessa Sul-Americana aí, vou te falar, viu? Já largo mão mesmo. Se o Luxemburgo tava largando com o Corinthians lá embaixo, por que o Botafogo não larga, sendo que o Botafogo tá em primeiro no Brasileiro, né? Fica a dúvida aí, mas enfim. Entendo a ideia do Botafogo também de ter um título internacional, ia ser legal.